Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu diversas cidades em Portugal na madrugada desta segunda-feira. Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu Portugal na manhã desta segunda-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o tremor foi percebido às 5 horas e 11 minutos, a 58 quilômetros a oeste da cidade de Sines e a uma profundidade de 10,7 quilômetros. O abalo foi sentido em Lisboa e em outras regiões do país, incluindo Oeiras, Lourdes e Almada. Regiões da Espanha também sentiram o tremor. O sismo teve origem no mar, mas não há risco de tsunami, segundo autoridades portuguesas. Terremotos na região não são incomuns. Em 1755, o fenômeno natural matou dezenas de milhares de pessoas e destruiu a cidade de Lisboa. Segundo a mídia portuguesa, o terremoto mais forte no país ocorreu em 1969, com uma magnitude de 7,9. Nas redes sociais, moradores de vários pontos do país postaram vídeos relatando terem acordado após sentir o chão tremer. O governo federal português disse estar em contato com todos os serviços competentes. Um comunicado do Executivo confirma que não há registro de danos pessoais ou materiais até o momento e pediu à população que mantenha a calma. Robert Kennedy Jr. suspendeu sua campanha Casa Branca e anunciou apoio ao republicano Donald Trump. O candidato independente Robert F. Kennedy Jr., descendente do clã político mais famoso dos Estados Unidos, anunciou a suspensão da campanha à presidência e pediu voto para o republicano Donald Trump em uma dezena de estados-chaves. Aos 70 anos, RFK Jr. condenou a escolha da vice-presidente Kamala Harris como candidata democrata sem que ela passasse por prévias e citou uma longa lista de queixas contra o antigo partido. Além disso, o candidato mencionou várias histórias estranhas, como a que tem um verme parasita no cérebro e que deixou um filhote de urso morto no Central Park, em Nova York. Quero que todos saibam que não estou terminando a minha campanha, estou simplesmente suspendendo e não acabando com ela. Meu nome vai permanecer nas urnas na maioria dos estados. Se você vive em um estado azul, pode votar em mim sem atrapalhar ou ajudar o presidente Trump ou a vice-presidente Harris. Em estados vermelhos, o mesmo se aplica. Encorajo que votem em mim. A família Kennedy virou as costas. A irmã Carrie Kennedy afirmou que a decisão é uma traição aos valores que a família mais aprecia. A suspensão da campanha acontece depois de Kamala Harris fechar a convenção nacional do Partido Democrata, na qual foi nomeada candidata, com um discurso em que pediu um novo caminho a 10 semanas das eleições. Guerra no Oriente Médio. O exército israelense diz ter frustrado um ataque do Hezbollah. Israel afirmou neste domingo que frustrou um amplo ataque do Hezbollah com um bombardeio no Líbano. O movimento libanês garantiu que conseguiu lançar centenas de drones e foguetes contra posições israelenses em resposta ao assassinato de um dos líderes do grupo. O exército israelense não relatou nenhuma vítima deste ataque, mas o ministro da Defesa declarou estado de emergência por 48 horas antes de levantar a maioria das restrições. A conversa de que a resistência lançaria 8.000 mísseis e drones antes de reduzir para 6.000 e que eles frustraram isso e totalmente destruíram é uma reivindicação falsa. A comunidade internacional expressa há semanas o receio de uma escalada militar regional entre Irã e aliados de um lado e Israel do outro, em meio à guerra em Gaza, onde não foi alcançado um cessar-fogo apesar das negociações. O Hezbollah, armado e financiado pelo Irã, ameaçou com retaliações após a morte de um dos líderes militares, Fuad Shukr, em um ataque israelense na periferia de Beirute, em 30 de julho.
O movimento, politicamente muito influente no Líbano, afirmou que lançou um grande número de drones contra o território israelense em mais de 320 foguetes Katyusha contra 11 bases militares em Israel e nas colinas de Golã, sírias ocupadas. A coordenadora das Nações Unidas no Líbano e o primeiro-ministro libanês Najib Mikati apelaram para o fim da escalada de tensões e implementação da Resolução 1701 da ONU, que encerrou a guerra entre Israel e Hezbollah em 2006. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira ajuda aos países vizinhos europeus para derrubar drones e mísseis lançados contra a Ucrânia. Ao menos 7 explosões foram registradas nesta segunda-feira na capital ucraniana Kiev, em um momento de alerta nacional para possíveis ataques aéreos russos. Canais do Telegram informaram em explosões em outras regiões do país, incluindo a cidade de Lutsk, no noroeste, onde as autoridades anunciaram que um bombardeio atingiu um prédio de apartamentos. Governadores das regiões de Odessa e Zaporizhzhia, no sul, e de Kharkiv, no nordeste, também relataram explosões e determinaram que os moradores procurassem refúgio. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu nesta segunda-feira ajuda aos vizinhos europeus para derrubar drones e mísseis lançados contra seu país. Foi um dos maiores ataques, um combinado, mais de 100 mísseis de vários tipos e cerca de 100 drones Shaheds. E como a maioria dos ataques russos anteriores, este foi igualmente covarde, tendo como alvo a infraestrutura civil essencial. A maioria das nossas regiões foi atingida. Zelensky garantiu que os bombardeios provocaram várias mortes e deixaram muitos feridos, inclusive em áreas do oeste da Ucrânia próximas a países europeus. O presidente ucraniano também pediu mais uma vez aos aliados do país que retirassem as restrições sobre o uso de armas de longo alcance que Kiev deseja utilizar para atacar o território russo. O Papa Francisco rezou neste domingo pelas vítimas do Mpox e criticou a suspensão da Igreja Ortodoxa na Ucrânia. O Papa Francisco condenou neste domingo a lei promulgada pela Ucrânia para proibir a Igreja Ortodoxa vinculada a Moscou no país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promulgou no sábado a lei que proíbe as atividades da Igreja Ortodoxa Ucraniana do Patriarcado de Moscou, durante muito tempo o principal culto do país. Essa denominação cristã cortou os vínculos com Moscou em 2022, mas autoridades ucranianas seguiram considerando uma influência russa sobre a entidade e multiplicaram ações legais que levaram à prisão de dezenas de sacerdotes. Pensando sobre as leis recentes adotadas na Ucrânia, temo pela liberdade daqueles que rezam, porque os que realmente rezam, rezam para todos. Alguém não faz o mal porque o outro reza. Se alguém faz o mal contra estas pessoas, vai ser culpado por isso, mas ele não pode fazer o mal porque ele rezou. Deixem aqueles que querem orar que sejam permitidos no que consideram ser a própria igreja. Por favor, não deixem qualquer igreja cristã ser abolida diretamente ou indiretamente. Igrejas não devem ser tocadas. O pontífice também rezou pelas vítimas da Mpox, doença que ele considera ser uma emergência sanitária mundial. Quero expressar minha solidariedade com as milhares de pessoas afetadas pela Mpox, que agora é uma emergência global de saúde. Rezo pelos infectados, especialmente pela população da República Democrática do Congo, tão atormentada. Expresso minha simpatia às igrejas locais no país mais afetado por essa doença e encorajo governos e indústrias privadas a compartilhar a tecnologia disponível e tratamentos para que ninguém fique sem os cuidados adequados. Diante do aumento dos casos da doença, que também se propaga para o Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda, a Organização Mundial da Saúde decretou em 14 de agosto uma emergência sanitária pública internacional, o mais alto nível de alerta. Autoridades e moradores de Paris celebraram os 80 anos da libertação da capital francesa do comando dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. A França recordou no domingo a libertação da ocupação nazista de Paris há 80 anos, com uma cerimônia oficial na qual o presidente Emmanuel Macron
apelou para que o combate ao ódio continue. Porque Paris não precisava queimar como Hitler ordenou, porque a libertação de Paris determinaria a face da França no século XX. E porque a libertação de Paris determinaria a aplicação dos princípios do Conselho Nacional de Resistência, dando ao Estado os instrumentos de soberania, nacionalizando a energia, criando seguridade social e, finalmente, dando às mulheres o direito de votar. O papel de Paris na arena internacional depende da libertação. A comemoração é celebrada neste ano em um contexto de ascensão da extrema-direita na União Europeia e na França, enquanto a Ucrânia enfrenta o terceiro ano de combates com a Rússia. Neste sábado, Paris também prestou homenagens aos 160 homens da 9, a 9ª Companhia do Regimento em Marcha do Chad, na maioria republicanos espanhóis, que foram os primeiros a entrar na capital. Apesar no papel ativo na libertação de Paris, somente na década de 2000 é que estes homens foram reconhecidos. Ameaçado de prisão, o candidato opositor venezuelano é convocado para depor no Ministério Público do país. O procurador-geral da Venezuela, Tarek William Saab, informou que vai convocar para depor o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia, contra quem está pendente uma investigação criminal após denunciar fraude nas eleições presidenciais de 28 de julho. Quero, portanto, anunciar que nas próximas horas o cidadão Edmundo González Urrutia vai ser convocado por este Ministério Público com base na investigação em andamento para que possa dar declarações sobre sua autoria, onde se declara responsável pelo site que usurpou os poderes que pertence exclusivamente à autoridade eleitoral venezuelana. Saab se referiu a um site no qual a oposição publicou cópias das atas eleitorais que comprovariam a derrota do presidente Nicolás Maduro. O procurador-geral culpa González e a líder da oposição, Maria Corina Machado, pelos atos de violência nos protestos que deixaram 27 mortos, 2 deles militares, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos. Em 5 de agosto, o Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação contra os líderes opositores por instigação à insurreição, entre outros crimes, depois destes terem pedido às Forças Armadas que cessassem a repressão aos protestos e virassem as costas a Maduro em uma carta aberta nas redes sociais. González não aparece em público desde 30 de julho, quando participou de uma manifestação da oposição. A oposição afirma que seu candidato venceu com 67% dos votos, segundo cópias das atas que publicou no site, mas que o chavismo afirma serem forjadas. Mas o Conselho Nacional Eleitoral proclamou Maduro reeleito para um terceiro mandato de 6 anos, com 52% dos votos. O resultado das eleições na Venezuela também é questionado fora do país. A chancelaria de Caracas chamou de inaceitável ato de ingerência o repúdio de Estados Unidos e 10 países latino-americanos. A decisão chancelou a reeleição de Maduro. O ministro das Relações Exteriores, Ivan Gil, disse que a Venezuela rejeita nos termos mais enérgicos o grosseiro e insolente comunicado, no qual Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana e Uruguai condenavam, junto com os Estados Unidos, a sentença da Suprema Corte. Os cubanos têm sofrido com novos e generalizados apagões que têm deixado boa parte da ilha às escuras. Os temidos e longos apagões voltaram a afetar os cubanos, especialmente no interior do país, devido às avarias em 5 das 8 usinas termoelétricas da ilha. Com temperaturas de até 35 graus, os moradores de cidades como Matanzas, capital da província de mesmo nome, e a vizinha Havana, passam mais horas do dia sem luz
do que com luz. A estatal União Elétrica informou que a redução do fornecimento aconteceria devido ao déficit crescente de energia. O ministro tinha antecipado que a situação seria complexa em todo o país até sábado, quando deve haver uma melhora pela recuperação de algumas unidades avariadas. A nova série de apagões, fenômeno recorrente em Cuba há alguns anos, se deve às falhas em unidades de 3 termoelétricas situadas no oeste e no centro do país, bem como em outras 2 do leste da ilha. Em 2023, a ilha se recuperou dos apagões cotidianos que vivenciou durante quase todo o ano anterior. Além das 8 termoelétricas desgastadas, Cuba possui geradores e 7 usinas flutuantes que o governo aluga da Turquia. Depois do intervalo, morre ex-treinador da seleção da Inglaterra de futebol. E os 8 dias no espaço que se tornaram 8 meses. NASA pode ajudar a empresa de Elon Musk para trazer astronautas de volta à Terra. A gente vai para o intervalo rapidinho, não saia daí.